de heroína na frente dos outros sem motivo nenhum. Medi 58. Atenção que a história é exclusiva. Esse cara aqui, ó, o Nelson Bárbara, é um bandido extremamente violento. É um bandido que tocou o terror em toda a nossa região. É um bandido que assaltava propriedades rurais. É um bandido que ameaçava as vítimas. Ele ganhou um apelido de Lázaro de Londrina. Você lembra da história do Lázaro, né? O bandido lá de Goiás, que ficou foragido por muitos dias até ser encontrado e morto pela polícia. A Record deu uma grande cobertura na época. E o Nelson Bárbara ficou conhecido como Lázaro de Londrina porque ele foge da cadeia. Fugiu de um presídio que tem muro alto, que tem cerca com concertina e teve a facilitação de um agente penitenciário. A própria investigação mostrou isso. Porque ele teve acesso a uma parte da cadeia. Um bandido condenado a 122 anos de prisão foi colocado para servir a janta para os outros presos. Você acha que um preso condenado a 122 anos de cadeia deveria receber esse tipo de benefício? Deveria receber esse tipo de benefício? É claro que não. É claro que não. O agente penitenciário foi transferido para outra unidade, que foi apontado como alguém que teria facilitado a vida do Nelson Bárbara. Tinha que ter sido expulso e processado por ter facilitado a fuga de um bandido extremamente perigoso, que até hoje não foi encontrado. São exatamente 2 anos. E teve uma caçada muito grande, né, Wesley, atrás do Nelson Bárbara, que infelizmente continua foragido e dificilmente está por aqui, hein, Wesley? Pois é, Parro, Nelson Bárbara hoje tem 42 anos. Onde ele está é o grande mistério. Desde quando ele desapareceu, no dia 13 de fevereiro de 2022, não foi mais visto. A Polícia Militar, a Guarda Municipal, na época, fizeram buscas em toda a região de Londrina, na Zona Sul, principalmente nos distritos rurais, onde o Nelson Bárbara agiu no mundo do crime. Nos anos 2000, naquela região, ele realizou diversos roubos, inclusive homicídios brutais. Foi apontado como suspeito e foi preso, condenado a mais de 120 anos de prisão. Ou seja, é um bandido considerado perigosíssimo, que ainda está solto. Além dele, o irmão, Valdecir Bárbara, também segue foragido. Em 2016, o irmão dele conseguiu fugir do sistema prisional. O Nelson Bárbara, então, 2 anos de fuga, até hoje não foi mais visto. A cidade parou na época em que ele desapareceu, em que ele conseguiu fugir da cadeia. As informações que nós temos é que ele foi colocado para servir janta, então, para os outros detentos, e conseguiu sair pela guarita de sol. Inclusive, Parra, ele andou em cima dos telhados ali da PEL 2, que fica na zona sul da cidade, chegou a quebrar algumas telhas e mesmo assim ninguém teria percebido essa ação, no mínimo diferente ali no presídio, um detento andando em cima das telhas. Ele conseguiu pular o muro e fugiu pela área de mata. Ali nós sabemos que do lado da penitenciária tem uma área muito extensa de matas, montanhas, árvores, que podem ter colaborado para o Nelson Bárbara se esconder por tanto tempo. Ele deve ter ficado por ali por algum tempo, enquanto durou a operação da polícia. Na época durou aproximadamente 15 dias e depois ele não foi mais visto. A polícia ainda segue aguardando por denúncias, então você que está assistindo aqui o Balanço Geral, aqui o assunto nunca vai cair no esquecimento. Nós realmente voltamos a esse assunto justamente para saber se existem denúncias, se não, como está esse cenário. Se você que está assistindo sabe onde está o Nelson Bárbara, pode ligar para a polícia por meio dos números 181 ou 190. São inclusive denúncias de forma anônima. Nós preparamos uma reportagem completa, Parra, relembrando como foi a fuga de Nelson Bárbara, e conversamos também com vítimas do Nelson Bárbara com exclusividade. Homens que trabalhavam em um mercadinho no distrito de Lerroville. No ano 2000 aconteceu um assalto, mas primeiro nós vamos ver a reportagem. Na volta eu trago mais detalhes sobre esse assalto que aconteceu no início da década, que deixou toda a cidade de Londrina chocada. Nelson Bárbara ainda continua foragido, como eu mostro agora na reportagem aqui na tela do Balanço Geral. Dois anos de um mistério que vai além dos muros gigantescos da Penitenciária Estadual de Londrina. A fuga de Nelson Bárbara, hoje com 42 anos, um dos criminosos mais perigosos do Paraná.
Condenado por vários crimes graves, ele cumpria a pena desde 2003. Mas em um domingo, 13 de fevereiro de 2022, conseguiu driblar o forte esquema de segurança da prisão. Altas muralhas, câmeras de vigilância, concertinas e guaritas vigiadas por policiais penais fortemente armados durante 24 horas. Nada foi suficiente para barrar um dos presidiários mais temidos da carceragem. Segundo o DPEM, Nelson Bárbara foi colocado para servir a janta para os demais presos no dia em que conseguiu fugir. Para isso, foi retirado da ala onde estava por um agente penal, sem autorização da direção do presídio. Foi neste momento que conseguiu acessar outra ala pela guarita de sol e, na sequência, pulou o muro. Ele caiu em um sítio e se aproveitou da área rural em que tem poucas casas para se esconder. E até hoje, nunca mais foi visto. Viaturas da PM e da Guarda Municipal cercaram toda a região, mas nenhum sinal do fugitivo. Não tivemos êxito de lá para cá. Nós continuamos ainda acompanhando, mas conforme o tempo passou, o número de denúncias anônimas também se diminui e acreditamos, pedimos à comunidade, se alguém tiver qualquer tipo de informação, faça seu contato, ligue lá no Disque Denúncia 181, porque através dessas informações, quem sabe, podemos localizar e reconduzir ao sistema penitenciário. Porque uma pessoa, volto a dizer, ele coloca em risco toda uma comunidade, porque pode novamente se envolver em crimes e até mesmo oferecendo risco à saúde e integridade das pessoas. Todas as buscas se concentraram na área rural dos distritos e duraram semanas, com equipes por terra e também pelo ar, com helicóptero e até drones. Mas, diante da imensidão de sítios e chácaras, nenhuma pista foi encontrada. Bárbara conhece como poucos essa passagem rural de Londrina. Sua vida criminosa sempre esteve concentrada justamente nesta área. Liderou roubos e outros crimes contra produtores rurais, sempre agindo com extrema violência. Os moradores viram novamente a relativa tranquilidade ser abalada. Aquele bandido, o Bárbara, que escapou da penitenciária ontem, ele está aqui perto do Regina, está forrado de policial por aqui, pela rodovia aqui. E o policial veio aqui e falou pra gente fechar os portões, tudo, não deixar nada aberto. Então, às vezes ele pega carona, alguma coisa. Manda o pessoal ficar esperto por aí, por favor. Pessoal, ficar esperto, porque ele fugiu da PL2 ali, então a PL2 aí é bem próximo, né? Pra ele estar aí na região não custa nada, né? É bem mais próximo pra ele estar por aí do que ele vir pro centro de Londrina, então... como ele já é de praxe já dele estar assaltando o sítio, roubando a área rural, então é bem provável que ele esteja por aí sim. Ficar todo mundo de alerta aí, qualquer coisa, chamar a guarda, chamar a polícia. Então todo mundo com medo aqui na nossa região. Ontem eu recebi uma mensagem que era pra gente ficar atento e trancar os portões, ficar cuidando das crianças no ponto para pegar o ônibus para ir para a escola. E a gente tá amedrontado aqui, tá parecendo o caso do Lázaro. E a gente não sai para fora. Minha mãe tem 92 anos, eu tô preocupadíssima com ela porque ela tem medo de ficar sozinha. Eu tenho que estar levando ela para minha casa, tem que deixar ela dormir em casa, sabe? E tá muito, olha, tá preocupante. Eu fico mais dentro de casa, logo pé e tranco o portão, nem sair de tarde eu não saio. Nem andar de bicicleta eu já, sei lá se ele pegar a gente pra estrada, que ele pensa, né? E eu tô mais dentro de casa mesmo. 2 anos após a fuga de Bárbara, ainda é difícil entender como um bandido tão perigoso conseguiu escapar com tamanha facilidade, sem que ninguém tenha percebido. Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil para apurar a conduta do agente penal.
De concreto, apenas a transferência do profissional para outra penitenciária do estado. O trabalho dos investigadores durou mais de um ano e a principal suspeita era que algum agente penal teria facilitado a fuga do detento. O objetivo também era descobrir como ele andou pelo telhado, quebrou várias telhas e ninguém teria percebido a movimentação estranha na noite daquele domingo. No entanto, no meio do processo, segundo a Polícia Civil, o Ministério Público pediu o arquivamento do caso, alegando que os funcionários agiram de forma culposa. Ou seja, para os promotores, ninguém teria ajudado Nelson Bárbara. Hoje, na avaliação do comando da Polícia Militar em Londrina, Nelson Bárbara está bem longe do norte do Paraná. Esse é o papel de polícia, identificar, obter as informações necessárias para que eles sejam novamente localizados, presos e encaminhados ao sistema penitenciário. Mistério por onde está o Nelson Bárbara. A gente já teve a oportunidade de entrar nessa penitenciária. Eu entrei quando era antigo CDR, o Centro de Detenção e Ressocialização, que depois virou a PEL2. Rapaz do céu, para você entrar nessa cadeia, tem um monte de porta, tem um monte de muro, tem um monte de cerca, tem um monte de câmera. Agora, como é que um preso de alta periculosidade, condenado a 122 anos de cadeia, extremamente violento, consegue escapar sem que ninguém veja? Esse é um grande mistério. Esse é um grande mistério. 2 anos se passaram, Wesley, e o Nelson Bárbara, pelo jeito, está muito longe daqui. Exatamente, até hoje ninguém tem notícias sobre o Nelson Bárbara, é algo que chama muita atenção. Eu também já entrei na Penitenciária Estadual de Londrina para fazer uma entrevista. E o detalhe, né, Parra, quando nós vamos entrar na PEL, tem todo um sistema de segurança, tem que deixar a documentação na portaria, também qualquer tipo de equipamento, celular, qualquer algo nesse sentido. Por exemplo, se estiver com um cinto na calça, vem toda uma orientação por parte dos homens do DPEM para retirar esse cinto, ou seja, o sistema de segurança é muito forte, são várias grades para passar por essas alas, então como ele conseguiu subir no telhado sem que ninguém tivesse percebido, é algo que chama muito a atenção. A investigação foi aberta pela Polícia Civil, como nós mostramos na reportagem, e segundo a Polícia Civil, o Ministério Público pediu o arquivamento deste caso, alegando que os profissionais agiram de forma culposa, ou seja, pode ter tido uma negligência, algo nesse sentido, mas ninguém teria ajudado Nelson Bárbara, segundo o Ministério Público. Nós procuramos o MP por meio do nosso produtor Rodolfo Shalom, mas até agora também não tivemos nenhum retorno sobre isso, ou por que esse caso foi arquivado, alguma entrevista para explicar o que teria acontecido. Fato é que o Nelson Bárbara continua desaparecido e, claro, a polícia aguarda por denúncias. Pular aquele muro, Parra, não é nada fácil. Eu mesmo não conseguiria de forma alguma. Como ele conseguiu pular o muro e ninguém viu, é um mistério muito grande. Guarda armada, tem muro alto, tem cerca elétrica, tem cerca com concertina, tem um monte de coisa ali que deveria impedir. Olha, outras unidades em volta, tem guarita, tem tudo. Como é que um cara de alta periculosidade desse consegue fugir, hein? Essa foi apenas uma reportagem, tá? Amanhã tem mais uma reportagem especial, também exclusiva do Wesley Lemos, trazendo novos detalhes sobre esse caso, um dos mais marcantes aqui da nossa região nos últimos tempos. 2 anos da fuga de Nelson Bárbara. Onde é que ele está? Esse é um grande mistério. 1h12. Daqui a pouco eu vou falar sobre o golpe do falso aluguel. Atenção, atenção, você que está procurando um imóvel pela internet,